2019 foi um ano especial para os fãs de X-Men. Não porque a franquia dos cinemas finalmente chegou nas mãos da Disney, mas porque os mutantes voltaram para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. A realeza dos gibis de super-heróis. A linha de HQs dos X-Men foi remodelada por um time capitaneado por Jonathan Hickman, escritor que, após passagens por Quarteto Fantástico e sagas como Guerras Secretas, estava com crédito de sobra na Marvel. Ele aproveitou todo esse cacife para revolucionar o lugar dos mutantes nesse universo, trazendo sangue novo para personagens de 50, 40 anos nas costas, com conceitos e dinâmicas novinhos, no que ficou conhecida como a Era de Krakoa. Como bem disse Magneto no início dessa fase, enquanto vocês dormiam, o mundo mudou. Eu não vou me aprofundar sobre ela aqui, mas o desfecho você já consegue imaginar. Como toda HQ de super-heróis, por mais revolucionária que uma ideia seja, uma hora ela chega ao fim para que o status quo seja restabelecido e os personagens voltem pro beabá de sempre. E é nesse contexto que a gente chega à nova fase dos X-Men nas HQs, que acabou de chegar aqui no Brasil nessas 3 revistas mensais. Se esse recomeço foi bacana, bom, aí a gente vai ter que conversar. Sejam muito bem-vindos ao canal Gabriel Ávila, eu sou o Gabriel Ávila e eu acho que é melhor a gente começar essa conversa com X-Men, né? Justamente a revista principal dessa linha. Essa primeira edição ela é basicamente o que se espera do começo de uma nova fase, né? Basicamente preparando o terreno, contando ali pro público o que tá acontecendo com esses personagens nesse momento que a gente tá entrando na vida deles. Como eu falei na introdução, ele se passa após o fim de Krakoa, que era a ilha mutante, onde todos os mutantes viviam e tudo mais. Só que nessa edição eles não dão muito contexto do que aconteceu em Krakoa. Você tem ali uma conversa ou outra sobre como lá era um paraíso e tudo mais, que chegou ao fim. E aí a gente é apresentado essa nova realidade dos X-Men, onde eles estão morando numa cidadezinha perto do Alasca, né, isoladamente, onde o grande sustento do local, até pouco tempo atrás, era a fabricação de sentinelas, né? O que é uma questão muito complicada, né? Que já deixa no ar uma tensão entre os X-Men e a população ao redor. Mas o principal da história é que ela acontece durante uma missão da equipe, que é a equipe principal dessa revista, né? Que eles estão indo fazer um resgate. Então você tem o Ciclope ali liderando um time que inclui Psylocke, Fanático, ou Juggernaut, Magia, Kid Ômega e Tempera, para resgatar ali um mutante. Vou dar um pequeno spoiler, que é o Wolverine, porque ele tava numa missão, foi pego, e aí eles vão lá resolver essa parada que tá acontecendo. E assim, eu vou ser bem sincero e dizer que esse primeiro número não me empolgou nem um pouco. Esse primeiro número não me pegou muito porque ele é bem básico, e eu não digo nem em questão de história, porque afinal de contas, pô, é o primeiro número, você não vai esperar toda uma revolução em coisa de 20, 22 páginas. Só que ele é muito genérico, do jeito como ele escreve esses personagens, a missão é tudo muito protocolar. É meio que o que qualquer pessoa que tenha assistido 2 episódios de um desenho animado, um filme, faria com esses personagens. Pra começar, eu não senti muita personalidade. Você tem coisas básicas, tipo, o Ciclope é o líder, o Fera é o gentil e inteligente, o Magneto é a ameaça. Coisa que, como eu tô falando, coisa básica. E não vão além disso, né? Eles até fazem umas piadinhas, referências a vários eventos anteriores, tipo, eles citam muita coisa que aconteceu antes, não só de Krakoa, mas até anterior, mas ainda assim não passa a sensação de profundidade. Me parece até que se você trocar esses personagens, tirar eles e colocar outros no lugar, daria na mesma. E isso já ficou claro, sei lá, numa das primeiras cenas, onde eles estão indo pra missão e aí o Juggernaut e a Magia estão tirando pedra, papel e tesoura. E eu sei, a ideia é mostrar como eles são rebeldes, meio nem aí com nada e tal, mas ficou só infantil, bobo, sabe? Você não tem um pingo de identidade ali, sabe? Você poderia trocar por qualquer outro mutante, sei lá, fora os que falam muito sério, que daria na mesma, porque, sei lá, depois de anos de desenvolvimento desses personagens, você espera algo mais espertinho do que, eu sou durão, eu também sou. Fora que o roteiro é bem preguiçoso num nível de estrutura mesmo, porque a história começa no meio de uma missão, os X-Men já estão invadindo, socando, batendo, o Ciclope dando ordens, o Fanático esmagando tudo e tal, e aí eles precisam contextualizar pra gente, né, o que eles estão fazendo ali e tal. E o jeito que eles fazem isso é simplesmente tosco. Basicamente um personagem pergunta o que tá acontecendo, e aí ele ouve em resposta algo tipo, nossa, mas você dormiu de novo durante a reunião, e tipo, quê? E aí enquanto estão explicando pra ele, alguém fala, tipo, já que você gosta de me fazer repetir as coisas, parece que o roteiro tá falando, eu sei que isso é forçado, mas é o personagem, ele é assim, tipo, porra, sério? Sabe? E aí, sei lá, nada conecta com nada, tem um gosto meio de repetição, sabe? Porque são situações que os X-Men já viveram 1 trilhão de vezes e isso, por si só, não é um problema, como eu vou abordar nas próximas revistas.
mas o gosto de reciclagem ficar tão claro é meio preocupante, assim, porque é o primeiro número da revista, né? A gente sabe que eles estão voltando atrás do status quo. Krakoa não existe mais, essa ilha mutante paradisíaca e tal, não existe mais, então os X-Men voltaram pro mundo normal, eles voltaram a ser perseguidos. O beabá dos X-Men, a gente já sabe disso. Só que, pô, traz algo novo, me empolga com alguma ideia nova, algo, sabe? Eu tava até pensando em fases anteriores, as número 1s de fases anteriores, tipo a do Brian Michael Bendis, por exemplo. Ele começa quase que desse mesmo jeito, os X-Men liderados pelo Ciclope, chegando pra resgatar um mutante e tudo mais, mas ele trabalha mistério, ele trabalha o status quo atual desses personagens como algo inédito, por mais que não fosse na época, sabe? Enquanto que esse não. Não tem nenhum verniz de novidade, é só o repeteco em cima do repeteco e feito de um jeito super superficial. Então, assim, para esse primeiro número, não rolou não. Quer dizer, para essa nova fase, os X-Men ganharam algumas revistas, né, com equipes formadas por mutantes diferentes, né? Essa daqui, que eu fiz a primeira review, é só X-Men, né? Mas lá fora saiu também Uncanny X-Men, os fabulosos X-Men, e Exceptional X-Men, ou Excepcionais X-Men e tal. E aí, no finalzinho dessa revista aqui, a gente tem uma prévia dos fabulosos X-Men, da Uncanny X-Men, que é uma fase que está sendo escrita pela Gayle Simone e tal. É uma prévia de 10 páginas, mas assim, me empolgou muito mais do que tudo que eu li na outra história completa que veio anteriormente. E isso porque ela faz o básico, que é trazer conceitos meio batidos, coisas que a gente já sabe, mas com um verniz de modernidade de alguma forma, sabe? Que você tá entrando numa história nova, algo que você não conhece ainda. É uma história super curta, então nem vou ficar falando muito, só vou dizer que ela é focada na Jubileu, e aí através da Jubileu, dos olhos dela, a gente entende mais ou menos o que tá acontecendo com outro núcleo, né, dos X-Men, que a gente tem a equipe do Ciclope lá no Alasca, e a gente tem a galera que tá lá nos Estados Unidos, onde ficava a Mansão X e tudo mais. E foi uma historinha bem curtinha, mas que já me empolgou mais, sabe? Eu gostei da caracterização do Jubileu, eu gostei da forma como a história trata ela. O que ela faz ali é super simples, seguindo a cartilha, mas de uma forma que eu falei, pô, eu quero saber onde isso vai dar, eu quero ler a próxima, que é o que você espera do número 1, né? E a Uncanny X-Men, a Fabulosa X-Men, ela vai ser publicado, o primeiro número dela, depois dessa prévia, ele vai aparecer na mensal número 2 dos X-Men, que tá saindo aqui no Brasil. Então, eu vou pegar o segundo número e ver qual é que é. Qualquer coisa eu volto aqui para um segundo vídeo pra dizer se Fabulosa X-Men vale a pena, porque só X-Men, pra mim, não rolou não. Beleza, agora que a gente tirou a equipe da sala, chegou a hora de falar das revistas mensais individuais. E a primeira delas não poderia deixar de ser a do Wolverine, simplesmente o carcaju mais amado da cultura pop. Que é uma revista que aí sim eu gostei justamente por fazer o beabá bem feito. Nessa nova revista a gente vê o Wolverine super machucado pra baixo pelo fim de Krakoa, né, esse sonho bonito. E aí ele tá cansado de X-Men, de civilização, de tudo, e ele vai pra mata, né? O Wolverine sempre teve esse lado meio feroz e tudo mais, então ele decide ir lá pra mata do Canadá, se juntar a uma matilha de lobo e viver ali. Só que como qualquer história do Wolverine, né, que o Wolverine tem esse lado meio faroeste, meio pistoleiro, não deixa um homem ficar de boa, né? Toda vez que ele tenta se afastar, trazem ele de volta, e é o que acontece nessa revista. Eu gosto muito da forma como o roteiro aborda isso da perspectiva do Wolverine, né, de uma pessoa torturada, de alguém que, né, relutante de voltar para essa vida de novo. E eu acho até engraçado que parece quase um comentário sobre esse status quo das revistas, né, de super-heróis, que sempre vai ter a mesma coisa. O Batman sempre vai prender o Coringa, pro Coringa escapar, pro Batman prender ele de novo, sabe? É um ciclo quase que sem fim, assim. E aí o Wolverine, ele parece realmente torturado de ter que voltar pra isso de novo e tudo mais. Eu gosto muito de como o roteiro pega essa base do que a gente já conhece do Wolverine, desses outros personagens que estão envolvidos na história, e não tenta reinventar a roda, não tenta fazer algo espalhafatoso, de trazer um segredo que você nunca ouviu falar, ou recontar a origem do Wolverine e tal, não. Ele pega essa base e vai te contar exatamente esse tipo de história, esse conto de caçada e violência e tudo mais, mas trazendo ali uma pitada de imprevisibilidade, né, de situações ali em que o Wolverine precisa se confrontar, colocar ele em xeque mesmo, onde você fica meio numa encruzilhada de, eita, o que ele vai fazer agora? Né, que eu achei muito maneiro, assim. E a revista do Wolverine traz uma arte que me encantou bastante, assim.
O trabalho do Martin Cockle traz muito bem essa aura de isolamento, de frio, né? Porque afinal de contas são histórias passadas em florestas nevadas e tudo mais. Então você tem essa sensação sempre de isolamento, de clima hostil, que faz muito bem, né? Um cenário que faz todo sentido pra uma revista do Wolverine. Então, assim, eu terminei esse número falando, pô, que da hora, assim. Não é nada revolucionário, não é nada que vai redefinir o personagem, pelo menos não nesse momento, mas é uma história bem contada, é uma história envolvente, com uma arte bacana, então, assim, ponto positivo pro Wolverine. E, assim como a revista dos X-Men, na segunda edição, vai receber um outro título, que é o Fabulosos X-Men, a revista do Wolverine, a partir do segundo número, vai ter também a X-Force, que é essa equipe de mutantes que nessa encarnação tem como membro o Deadpool, que é justamente o astro da nossa próxima revista. Deadpool, a nova fase do Mercenário Tagarela. Tagarela é foda. Tagarela, que se tornou um dos principais, né, um dos mais queridos personagens da Marvel nos últimos anos, muito devido aos filmes e tal. E aí eu preciso deixar um pequeno adendo que eu não sou muito fã do Deadpool nos quadrinhos, nunca foi um personagem que me fez muita cabeça e tudo mais. Eu acho que muitas das histórias, principalmente no começo, elas eram um pouco datadas porque os roteiristas tentavam deixar ele verborrágico fazendo 1 bilhão de referências às coisas da época, que ficou muito datado, deixou o personagem meio chato. Nos últimos anos ele veio ganhando fases mais maneiras que consertaram isso um pouco, né? A fase coescrita pelo Brian Posehn eu gosto muito, a fase do Gary Duggan eu acho muito legal. Então assim, é um personagem meio na gangorra, sabe? Que eu não tenho lá muito apego. E eu queria dar esse contexto para dizer que eu gostei muito dessa revista aqui também. Ela eu acho que vale dar um pequeno contexto que o Deadpool ele não estava tão ligado assim na era Krakoa, era até quase que uma piada, tinha uma conversa sobre isso dentro das próprias histórias, né? Mas essa revista aqui eu acho que ela é a que mais necessita de um certo contexto, porque nessa nova fase ele tem como acompanhante, como sidekick, né? Uma cachorra simbionte, que é a princesa, que ele trata como se fosse uma filha. E assim, depois de ler essas histórias, eu não entendi nada, e eles não explicam na história muito bem, então eu fui pesquisar, e parece que na última fase, o Deadpool, ele teve... Eu não sei porque que eu tô segurando essa revista até agora, pera. Parece que na última fase da revista solo Deadpool, ele foi contaminado com o simbionte do Carnificina, numa tentativa aí de alguém de recriar o Carnificina no corpo do Wade, né? Porque ele tem fator de cura e tudo mais. E aí meio que acabou não dando certo, e aí o que saiu desse simbionte... Saíram duas criaturas desse simbionte Deadpool, e um deles foi um clone meio esquisito do Carnificina, e o outro foi essa princesa que foi lá e comeu esse bicho e foi meio que adotada pelo Deadpool, e por seu interesse romântico da época, que eu não conhecia, eu não li essa fase, não sei de quem se trata, mas aparentemente foi alguém que foi muito importante pro Deadpool, porque ele começa essa fase nova dos gibis, na revista que eu tava segurando até agora, com muito deprê, porque esse relacionamento chegou ao fim. Então, no momento, tá só o Deadpool e a princesa, esse cachorro simbionte esquisito, sendo mercenários por aí, né, vivendo a vida louca de matar por dinheiro. Que é basicamente um beabá do Deadpool, né, o que se espera das histórias dele. Só que dessa vez eles fizeram um negócio que me pega um pouco quando abordam, que é o fato do Deadpool tá meio deprimido, né, o fato dele tá pra baixo, torna o personagem mais carismático pra mim. Porque apesar da gente pensar no Deadpool como esse cara que faz piada, xinga todo mundo, quebra a quarta parede, eu particularmente gosto muito das histórias onde ele tá falando um pouco mais sério, onde ele, até às vezes em que ele tava deprimido, pra baixo e tudo mais, eu acho que são as histórias mais interessantes do personagem, justamente pra tirar ele da zona de conforto, né? E essa fase faz isso muito. E faz de um jeito que é bem dosado, porque da boca pra fora é o Deadpool que a gente espera. Um monte de piada, referência, a cultura pop, etc. Mas nos pensamentos, sabe? Os balões de pensamentos, recordatórios, ali você vê que ele tá lidando com questões sombrias e tudo mais. E eu gosto muito dessa mistura. Tanto que é o que abrilhanta pra mim a revista, porque a trama em si, ela começa até que bem tranquila pros padrões Deadpool, né? Porque já teve fases em que ele começou tendo que matar ex-presidentes zumbis dos Estados Unidos. E dessa vez ele basicamente só tá começando a própria empresa de mercenários, onde ele recruta outros mercenários do universo Marvel e tal, o que dá desculpa pra aparecer personagens tipo o Treinador, que já tá nesse primeiro número, que é um personagem que eu gosto muito, então já é outro ponto positivo pra essa revista. E a partir daí você tem as desventuras de um Deadpool meio deprimido, abrindo a própria agência
de mercenários, né, matando pessoas ou protegendo pessoas por dinheiro. E eu achei essa mistura bem bacana. É outra revista que eu gostei muito da arte. A arte, inclusive, é assinada pelo Roger Antoni. Então temos Brasil na revista do Deadpool. E eu achei bem divertido, assim. Eu acho que, apesar de não ser um personagem com quem eu me conecto tanto, foi uma leitura divertida e eu quero ver pra onde que ela vai, apesar de apontar pra caminhos até que bem tranquilos, vamos dizer assim. Ah, e eu já ia me esquecendo que tem uma outra questão nessas histórias, talvez valha um certo complemento, é que o Deadpool agora tem uma filha. Mas essa parte, pelo menos, eu acho que eles dão um contexto um pouco melhor, então eu não vou me alongar aqui. Mas eu quero muito ver como é que essas duas coisas vão se unir, porque no primeiro momento elas estão meio que correndo em paralelo, né? A vida do Deadpool com a sua agência de mercenários e a filha do Deadpool querendo ser mais próxima do Deadpool. Então eu imagino, né? Afinal de contas é um gibi, que essas coisas vão se conectar no futuro, e eu fico muito curioso para saber como, porque nesse primeiro momento eu simplesmente não vejo. Então assim, caso você precise de um breve resumo das 3 revistas novas dos X-Men que estão saindo aqui no Brasil, eu te recomendo muito. Wolverine, eu te recomendo se você gostar do personagem e do estilo das histórias dele. Deadpool, e honestamente não recomendo nesse primeiro momento X-Men, mas volto a lembrar que na número 2 vai entrar uma outra revista aqui que talvez valha a atenção, então eu vou ler e depois eu volto aqui pra falar com vocês. Mas e você? Você tá lendo X-Men? Leu alguma dessas revistas? Gostou? Não gostou? Concorda? Discorda? O que você tá achando dessa fase nova dos X-Men? Deixa aqui nos comentários. Deixa também se você nem tá lendo. Diz aí pra mim o que você tá lendo por enquanto aí. Vai que Mutante não é muito sua praia. Eu vou ficando por aqui e novamente faço o convite para você se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, deixar um comentário porque ajuda bastante e vir com a gente nesse projetinho que tá só começando, mas vai ser da hora. Fechou? Até a próxima.